solos, que sementes na palavra são semeadas. Porém, quando nós adentramos nessa verdade, nós começamos a entender que o solo que a palavra está falando são os nossos corações. Vamos ler a palavra, vamos entendendo com calma, com tranquilidade, com sabedoria, a mensagem que o Senhor quer trazer para o meu coração e para o seu coração, para nossos corações que se conectam com o coração de Deus, o Pai, o Deus, o Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus, e Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nos conectando com a eternidade, com a vida eterna, com Deus Pai eterno, amado Pai, que cuida de mim e de vocês. Então diz a palavra, no verso 3, e falou-lhe de muitas coisas. Jesus falou-lhe de muitas coisas por parábolas, por histórias, por contextos da nossa terra, não é? Contextos naturais, para ilustrar coisas sobrenaturais, para ilustrar verdades da casa eterna, do reino eterno, do reino de amor, do reino de Deus. E assim ele diz, eis que o semeador saiu a semear. O semeador é o nosso Senhor Jesus, o semeador é aquele que sai a semear. E quando a gente abre a palavra, o semeador está falando. Jesus, o verbo que se fez carne, está falando por meio da Bíblia Sagrada. No verso 4 vai dizer, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, ou seja, em meio às pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Faltava profundidade, faltava aprofundar o entendimento, raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. São vários frutos que se multiplicam. Um se multiplica a 100, outro a 60, olha quanta multiplicação, e outro a 30. Essa é uma terra boa, é um coração que recebe a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, diz o verso 9, que ouça. E cercando-se dele os discípulos, aqueles que se achegam, aqueles que estão perto, aqueles que caminham junto do Senhor Jesus, que ouvem, que tentam compreender o que Ele quer falar por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinamentos. E diz a palavra, disseram-lhe, por que fala-lhes ou lhes falas por parábolas? A resposta do mestre foi, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que têm lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e assim se converta e eu o cure.
para que o Senhor nos cure, precisamos nos converter. E para converter o nosso caminho mal, o nosso caminho que não agrada a Deus, nós precisamos compreender com o coração. Por isso que precisamos termos olhos que enxergam o que o Senhor está mostrando e olhos para ouvir o que o Senhor está falando. O verso 14, 16, vai dizer assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvi o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha o perigo de não entender o que Deus está falando. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou seja, deixou que o maligno arrebatasse, retirasse, arrancasse o que lhe foi semeado no coração, a palavra. Por quê? Porque veio o maligno e tirou, porque não estava ainda com o coração preparado, com o coração alicerçado na compreensão, no entendimento da palavra. O foco é outro, estava ao pé do caminho, estava à parte no caminho. Diz a palavra: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mesmo que esteja em meio às pedras, recebe com alegria, mesmo que esteja em meio a problemas, a situações difíceis, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqueles que estão em meio a pedras, onde o coração recebe a palavra, mas não consegue manter, permanecer, receber converter o coração, receber essa palavra compreendendo, termina perdendo a semente dessa palavra, porque deixou que alguma perseguição ou a angústia, que são os sentimentos que tentam lhe afastar da verdade que liberta, que angústia que faz o seu foco sair de confiar em Deus, o Pai eterno, em Jesus, que está cuidando de todas as nossas necessidades, mas vai focar para a angústia, termina perdendo essa palavra que é poderosa para converter o nosso coração e nos curar. E diz ainda no verso 22, o que foi então semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados com as coisas deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Continua uma terra, um coração infrutífero. Por quê? Porque está focado nos cuidados apenas desse mundo e na sedução das riquezas, deixando que a palavra se perca, porque foi sufocado pelas coisas terrenas. Tudo que há ao nosso redor é dado por Deus. Nós precisamos escolher aquilo que é bom, que vai nos edificar, e a gente tem que guardar no coração aquilo que traz para nós bem-estar, que traz para nós a leveza de vivermos as promessas da palavra revelada por Deus, esperarmos o tempo kairós,
o tempo de Deus, que vai fazer aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós precisamos. Mas às vezes, nesse dia a dia, olhando para as coisas terrenas, olhando para as riquezas e tirando o nosso foco na confiança no Senhor e esperar nele, muitas vezes, essa é o coração que perde a palavra porque está sendo semeado entre os espinhos, e os espinhos estão sufocando o poder da palavra para levar você e a mim a compreendermos e a sermos curados e vivermos de etapa em etapa, dando frutos e não sendo infrutíferos. O versículo 23 é o que retrata quem é você, quem sou eu, quem é o nosso coração quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Preste atenção. Deus nos chama a sermos a boa terra, o coração que recebe a palavra, ouve a palavra, compreende a palavra e frutifica a partir da palavra. Sobre a tua palavra eu lanço as minhas redes, sobre a tua palavra eu vivo o meu dia a dia. Sobre a tua palavra eu amo o meu marido, eu amo a esposa, o filho, a filha, as pessoas que eu convivo. Sobre a tua palavra, convertendo o meu coração à tua palavra, eu te honro, Deus Pai, honrando as pessoas que eu convivo. Sobre a tua palavra, esse presente de Deus, eu sou frutífera, eu dou frutos, porque a palavra me faz ser frondosa, verdejante, frutífera. Faço com que a minha vida, que é por Deus cuidada, também seja, frutifique, tudo aquilo que eu faça seja a partir da palavra semeada no meu coração, e assim eu frutifique um fruto a 100, outro a 60, outro a 30, mas eu não paro, independente dos momentos que estamos vivenciando em alguma situação, ao pé do caminho, ou em meio a pedregais, ou em meio a espinhos. Eu não permitirei que a angústia, que o medo, que as situações adversas, que as riquezas, não é? O estímulo, não é, da modernidade ou da pós-modernidade estimularem o desejo das riquezas, não é? O foco maior nas riquezas do que no dono das riquezas. O nosso foco, uma terra boa, um coração que é uma terra fértil, é aquele que coloca os seus olhos acima dos problemas, acima das riquezas, acima das questões de dificuldades emocionais, e começa a focar no grande Deus Todo-Poderoso, aquele que nos cura à medida que compreendemos a sua palavra. O seu coração, o meu coração, é um solo fértil, é uma boa terra, mas é também aqui olhando para a palavra e entendendo que é o centro da nossa psique, é o centro da nossa alma, é o centro da alma humana que é o solo. Então, a consciência, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pensamentos e sentimentos precisam ser cuidados. O solo do coração precisa de cuidados. O solo do coração, ou a base das estruturas emocionais, onde está formado ou está em formação o nosso caráter, a nossa moral, a nossa moralidade humana. Ele também perpassa, ele também tem temperamentos. E a partir dos nossos temperamentos, nós também equilibramos os nossos desejos,
vontade, os nossos sentimentos e pensamentos. E às vezes, quando não gerenciamos adequadamente as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa consciência, que é a nossa mentalidade de quem somos em Deus, do que Deus é em nós. Então, essa falta de equilíbrio, essa falta de entendimento para compreender a palavra a partir do nosso jeito de ser, a partir dos nossos temperamentos, muitas vezes temos dificuldade de sermos quem somos em Deus. Boa terra, terra que dá fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Eu quero te convidar a conhecer mais um pouco sobre esse solo poderoso e abençoado, que é o solo do seu coração, da sua alma, dos seus sentimentos, dos seus desejos, o que está por trás das suas atitudes e palavras. É exatamente o que está na sua mente, no seu coração, na sua mentalidade, no seu coração que espera a semente, e a semente é semeada pelo semeador, Senhor Jesus, pela sua palavra que eu estou compartilhando agora. Mas muitas vezes há situações, há sentimentos, há momentos na sua vida que impedem, que atrapalham você e eu darmos esses frutos. Por isso que a Bíblia nos ensina sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele, do teu coração, procede as fontes da vida ou as saídas da vida. Sabe, Jesus Cristo, ele ama, perdoa cada coração que se converte a ele. Ele é o Senhor, o Salvador eterno, que chama a cada um de nós e quer cuidar do nosso coração como um solo fértil, produtivo e que produzirá cada vez mais à medida que deixar-se ser cuidado pelo Senhor e Salvador Jesus por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos lembre, essa palavra, ela está aberta, ela está falando, ela está nos ensinando para converter o nosso coração, a nossa mentalidade, e para vivermos, mesmo com temperamentos diferentes, vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nós superarmos o solo ou o coração, ou um solo que não é frutífero, um solo infrutífero, ou um coração que está distante do propósito de Deus, que seria esse coração que é o solo à beira do caminho, ou o solo rochoso que está em meio a pedregais, ou um solo cercado de espinhos, ou um coração rochoso, pedregoso, cheio de pedras, um coração endurecido, ou mesmo um coração cercado por angústias, por espinhos, por dores, por medo. Para superar isso e assim, muitas vezes deixando o nosso coração distante do propósito de Deus, é necessário reconectar os corações de cada um de nós, coração de cada um, ao semeador Jesus Cristo, por meio do seu amor, da nossa conversão, a conversão do nosso coração a Cristo, que é o cabeça da igreja, o cabeça da casa de Deus. Então é necessário ser um coração com Cristo, um só coração com Ele, compreender a palavra em casa, por meio do casal que é casado, do pai e mãe que tem filho e filha, da igreja que tem comunhão, que representa, os ensinamentos de Jesus Cristo, para que superar as dificuldades de viver muitas vezes
com os pensamentos, os sentimentos, a vontade e os desejos à beira do caminho, longe do propósito que Deus tem para as nossas vidas, ou até em meio à dureza do coração, ou em meio aos espinhos das dores da vida ou das angústias da vida. Nós precisamos converter o nosso coração e preparar o nosso coração para ser uma terra sensível à palavra de Deus. Um coração que é frutífero, um coração que é fértil, que tem o seu temperamento, o seu jeito de ser, a sua forma de agir, de falar, de pensar, de sentir, conectado ou convertido ao fruto do Espírito Santo, é usado no seu máximo potencial. Sabe, é usado dentro das suas características pessoais, relacionais, temperamentais. Coração humano convertido a um coração espiritual e santo é por Deus abençoado para ser uma pessoa, um ser humano, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho, uma filha, um casal, um casamento frutífero, uma família frutífera. Onde está o segredo? Converter o coração a ser espiritual, a ser santo, separado, buscar santidade na palavra. Quanto mais a gente converte, quanto mais a gente foca na palavra, nos ensinamentos, mais vamos aprendendo a sermos espiritualmente férteis, frutíferos. Então, tanto na nossa vida cotidiana, em casa ou no trabalho, nos estudos ou nas relações interpessoais, nós começamos a superar a distância do propósito de Deus para conectar e nos aproximarmos cada vez mais ao que Deus tem para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, o coração precisa levantar-se, os sentimentos, os pensamentos, os desejos, a nossa vontade precisa se converter ao que o semeador está ensinando. O foco é entender a palavra, esse tesouro presente de Deus para as nossas vidas. Pensar no coração como um solo fértil que dá frutos, que frutifica um a 100, outro a 60, outro a 30, é lembrar também que todas as pessoas têm temperamentos que são diferentes uma das outras. E todos os 4 principais temperamentos convertidos e conectados a Jesus são um solo fértil. Vamos imaginar o coração conectado, porém, que é ou uma pessoa colérica, ou uma pessoa sanguínea, ou uma pessoa de um coração mais melancólico, ou ainda um coração mais fleumático. Todos estes, quando se convertem, se conectam aos ensinamentos da palavra de Jesus, são férteis porque se submetem a Jesus e podem ser a qualquer momento ou estação da vida, podem ser como um solo, não só que dar bons frutos, mas que conseguem superar os momentos difíceis, que parecem estações difíceis, onde o coração ou o solo do coração parece estar à beira do caminho, ou em um tempo rochoso, cheio de pedregais, de dificuldades, ou ainda cercado de espinhos, de medos, angústias, sentimentos que adoecem as emoções. Apesar de tudo isso, nós podemos continuar sendo uma terra fértil apenas por meio de Jesus Cristo. Nós podemos ser um solo fértil que multiplica,
que abençoa e que é abençoado. Por Cristo e em Cristo nós multiplicamos abundantemente no coração, alicerçados e edificados na palavra de Deus. Sabe, um solo fértil, ele é um solo que atrai pessoas para fazerem com ele, não é, com você, comigo, aquilo que nós fazemos como cumprimento do propósito para Deus, em meio à nossa vida ativa como cidadãos. Um solo fértil atrai outras pessoas a fazerem o mesmo que nós fazemos, ou também para darmos as mãos uns aos outros e assim recebermos esse presente de Deus que é a palavra, que também sobe para os céus, para o reino do Senhor, os nossos frutos, o nosso trabalhar, o nosso falar, o nosso conquistar pessoas, muitas vezes resgatar de uma vida que não tinha um sentido, um propósito, mas quando também conhece essa palavra que nós estamos conhecendo cada dia mais, que estamos entendendo, começam também a dar bons frutos e ser um coração fértil. Então, em Deus nós florescemos, nós somos esse presente de Deus que dá bons frutos por meio do que ele ensina. Ora, Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso está escrito também em Mateus 9, só que agora no capítulo 9, do verso 35 a 38, vai dizer que ele se movimentava, que Jesus Cristo se movimentava nas cidades, ele ensinava, ele pregava, ele curava as pessoas. Então ele tinha algo que é inerente, que é próprio de um coração que é fértil. E é exemplo para mim e para você. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele tinha compaixão a ponto de frutificar e levar outros a serem curados e assim também entenderem o poder dele, a palavra, a verdade que ele ensinava por meio das atitudes e dos ensinamentos dele, e assim multiplicando-se discípulos, multiplicando-se corações convertidos ao propósito de Jesus para todas as pessoas. Sabe, a seara, o Senhor Jesus diz que é muito grande, há muito trabalho a fazer e nós precisamos uns dos outros converter os nossos corações a essa palavra para juntos trabalharmos no reino de Deus, para juntos ajudarmos outras pessoas, para juntos fazermos a obra dele, darmos continuidade ao amor que ele ensinou, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E como a si mesmo está cuidar do nosso coração. Então ele ensinava que era necessário regar, cuidar, mas também clamar, orar a Deus, que é o Senhor de todo o campo, de toda a seara, de tudo que há na terra, céu e mar, tudo pertence ao Criador, o Deus Pai, o Todo-Poderoso. E Jesus ensina que precisamos orar, clamar a Deus para que Ele possa enviar pessoas para esse solo fértil, pessoas para que venham juntamente com o seu propósito, com o seu coração, com o meu, também darmos bons frutos juntos. E assim fazermos crescer, avivar